Olá, bem-vindos ao canal da Leonita. Hoje com mais uma postagem feita carinhosamente para vocês. Sempre, tudo que eu postar, eu penso em poder ajudar. Ajudar com minha experiência, ajudar com que possamos refletir, através da reflexão. E a reflexão hoje é um convite para pensarmos sobre as pedras do nosso caminho. Como têm sido as pedras do seu caminho? Você as retira ou você as atira? Retiramos as pedras do nosso caminho ou jogamos pedra em quem está no nosso caminho? Porque refletir essas questões nos faz crescer. Crescer nos bons relacionamentos, crescer principalmente no relacionamento com a gente mesmo. De todos os relacionamentos, o mais difícil é lidar com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, com os nossos demônios, com as coisas que nos fazem mal, com as nossas culpas, com as nossas insatisfações. E eu fiquei lembrando de uma ocasião porque a minha mãe, ela saiu de casa quando eu não tinha 5 anos. E nós não havíamos, eu e minha irmã, que era um pouquinho mais velha do que eu, e meu irmão mais novo, nós não havíamos há quase 18 anos, 17 anos mais. Quando a minha irmã, buscando tanto que não sabíamos seu endereço, não sabíamos onde ela morava, não sabíamos como ela estava, essa minha irmã foi garimpando informações e chegou até ela. Quando chegou até ela, eu estava com 21 anos de idade. Quando ela saiu de casa, eu não tinha 5 completo. E aí, quando eu soube onde ela estava, eu que passei a vida toda querendo saber da minha mãe, naquele momento, a mágoa tomou conta do meu coração e eu não queria ir visitá-la. A minha irmã ia visitar e eu não ia. Um dia, ela perguntou para minha irmã: onde está a Leonita? Ou a Ita, como eles me chamam. E a minha irmã disse: ela está muito magoada, mãe. Ela não quer vir vê-la, porque durante tanto tempo ela disse que a senhora sabia onde ela estava e não a procurou. Agora, ela sabe onde a senhora está, mas ela está muito machucada para vir visitá-la. E minha mãe respondeu para minha irmã: aquele foi um erro meu, eu errei. O erro de ter abandonado vocês foi um erro meu, mas agora o erro de não vir me visitar é dela. Ela está cometendo também um erro. A minha irmã me disse isso que ela havia falado e eu passei a refletir muito sobre isso. Pensando que realmente aquele sentimento que eu estava sentindo era um sentimento de mágoa, era um sentimento de rancor, era um sentimento de vingança. E eu não estava bem. Como eu posso cultivar algo, essa pedra no meu caminho que se chama mágoa, que se chama rancor, que se chama sentimento de vingar? Como eu posso cultivar essa pedra? E eu percebi que eu estava jogando pedra nela. Mas as pedras que eu jogava nela, pela mágoa, pelo abandono, pela solidão, pela saudade, aquelas pedras não a estava atingindo, ou quem sabe até estavam, mas atingiu muito mais a mim. Eu estava ficando deprimida, eu estava ficando sem dormir à noite, não dormindo bem, eu estava pensando imensamente naquela situação, de eu saber onde ela estava, mas ao mesmo tempo eu queria me vingar dela. Eu passei a refletir quando eu fui visitá-la e percebi que o estar perto de alguém não significa que eu estou com essa pessoa. Estar perto de alguém significa, às vezes, somente um encurtamento da distância física. Mas o amor,
aproximação ou estar realmente pertencendo a alguém passa muito mais pelo meu sentimento aqui, pelo meu interior. As pedras que às vezes eu jogo em outra pessoa é jogar culpa por atitudes minhas. E ela se materializa, por exemplo, por falta de dedicação, que eu não consiga alcançar os meus objetivos. Se materializam as pedras por desculpas de eu não estou bem para fazer. Pela falta de tempo. As pedras do meu caminho são sentimentos que não engrandecem nem a mim, nem ao meu próximo. As pedras do meu caminho são muitas vezes a culpa que eu jogo no outro por não estar feliz, mas porque não estou procurando dentro de mim a força, a fé, a oração. Aliás, a oração, ela nos eleva, nos acalma, ela nos abranda a alma, nos deixa mais mansos, mais prudentes. Como dizia Jesus, sede prudentes como as serpentes, nos deixa mais prudentes. A oração faz com que a gente enxergue com o coração, que a gente enxergue de verdade coisas, situações que às vezes eu não consigo perceber aos meus olhos do corpo somente. A oração, mesmo que você não acredite, mesmo que você não acredite em Deus, tudo bem, Deus continua amando e acreditando em você. Isso é importante, para que quando eu me eleve através de oração, ou simplesmente do silêncio, da meditação, da reflexão, eu começo a retirar essas pedras do meu caminho, essas pedras que me impedem de ir adiante. Pedras de mágoas, pedra de raiva, pedras de atribuir ao outro a culpa por atos meus, por eu não querer olhar dentro de mim. Como eu falei, as pedras estão na gente. É muito difícil de removê-las se eu não olhar para dentro de mim. Então, o convite é para pensar isso. Quando eu perdoo, e isso eu comecei falando da história da minha mãe, quando eu me aproximei dela, eu comecei a me aproximar mais de mim, as minhas raízes. Quando ela veio morar comigo, e ela morou comigo os últimos 8 anos da sua vida, é o tempo que eu tive de conviver, de conhecê-la um pouco mais e de entender também a sua história. Eu fui retirando pedras do meu caminho, daquela menina que sofreu, daquela adolescente